foi Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Amém? Os irmãos encontraram? Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Assim está escrito: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai querido, nós rogamos a tua graça e iluminação sobre esta palavra que ora será proferida, e nos colocamos como instrumento em tuas mãos para sermos canal do teu poder para cada vida que aqui veio, para cada vida a quem o Senhor trouxe a este lugar, porque certamente o Senhor já tinha preparado esta palavra como uma palavra de bênção para esse dia e para marcar a nossa história. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para entendermos bem todo o contexto desse texto, eu precisaria ler a partir do capítulo 4, do versículo 35, adentrando no capítulo 5, e indo até o versículo 20. No caso, seria alguns versículos, uma longa leitura de versículos que eu vou poupá-los desse trabalho, mas gostaria de pedir atenção para que ao menos eu pudesse contar essa história para vocês. A Bíblia nos diz que Jesus entrou no barco com os seus discípulos, sendo já a hora tarde, e no meio do trajeto do mar da Galileia, veio uma grande, forte, tensa e tenebrosa tempestade, ao ponto que sacudia o barco de um lado para outro, e os discípulos se encontravam completamente apavorados. Mas Jesus, ao ser despertado, porque se encontrava dormindo em meio a toda essa tribulação, ele simplesmente estende a sua mão e com toda a autoridade, simplesmente as ondas, o mar, o vento, a tempestade, torna-se uma bonança. Depois da tempestade, Deus sempre tem uma bonança para as nossas vidas. Os discípulos ficam impressionados como isso aconteceu, como isso ocorreu. E depois eles atravessam o mar e chegam a uma região chamada Gadara. E encontra lá um sujeito que há muito tempo vinha sendo oprimido por forças das trevas, por forças malignas, ao ponto em que ele vivia em cemitérios, ao ponto em que a Bíblia diz que ele se autoflagelava, feria constantemente, e não existia algemas, grilhões, correntes que o pudesse prender. Seus pais e autoridades daquela região fizeram de tudo para tentar conter a fúria daquele homem, mas ele sempre procurava uma forma de se libertar de todas as correntes e atormentava todos que passavam por aquela região. Jesus, ao chegar nesse lugar, esse homem foi ao encontro de Jesus. E Jesus perguntou: quem és? E ele, sendo possesso, respondeu: é legião, porque são muitos. Eram muitos demônios que havia naquela vida, naquela pobre vida oprimida.
E Jesus repreende aqueles demônios, ao ponto de que Satanás pede para que aqueles espíritos malignos sejam transferidos para uma manada de porcos que lá havia, 2.000 porcos. E assim acontece, Jesus permite, os espíritos malignos entram nos porcos, os porcos correm, lançam-se sobre um precipício, caem no mar, todos morrem. O pessoal que cuidava dos porcos ficam atormentados com aquilo que ocorreu. Então vai chamar os donos. Quando os donos voltam, fica surpreso em ver aquele homem que era completamente possesso, se encontra agora cônscio, limpo, são, restaurado como um cidadão. Eles ficam impressionados com isso, mas o impacto do milagre de Cristo Jesus não foi capaz de comover, convencer e converter o coração, porque eles agora só estavam com os olhos voltados para o prejuízo, para a perca que havia, que eram os porcos. E esses homens expulsam Jesus de Gadara. E Jesus volta novamente ao seu barco, e quando ele volta, é aí a partir desse texto, dessa passagem que eu comecei a ler o versículo. O endemoniado de Gadara, ele entra, deixa o ex-endemoniado, ele deixa tudo para trás. Ele não procura ver ou rever seus familiares, amigos. Ele deixa tudo para trás e entra no barco com Jesus. Mas ao entrar no barco com Jesus, Jesus disse: olha, saia. Esse não é o projeto e o propósito que eu tenho para ti. Vá à sua casa, procure os seus e mostre aquilo que foi realizado em sua vida. E a Bíblia diz que esse simples homem obedece a essa instrução. E por causa dele, uma região chamada de Decápolis, se tratava de uma confederação de 10 cidades gregas, localizada no nordeste da Palestina, se maravilham diante do milagre que Deus tinha realizado através desse homem. Entenderam a história? Então, irmãos, quando eu vejo essa história, eu estou apenas citando o que está escrito aqui. Quando eu vejo essa história, tudo que me vem à mente é o poder de um testemunho. E é sobre essa temática que eu quero trabalhar convosco hoje. O poder de um testemunho. Veja que o testemunho desse homem foi tão impactante, que 10 cidades conheceram a Jesus e se maravilharam diante dos sinais, diante das maravilhas, diante das bênçãos de Deus realizada na vida deste homem. Glória a Deus por isso, porque esse mesmo Deus, Ele continua fazendo maravilhas em nossas vidas, para que outros creiam, reconheçam e conheçam que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O Deus que transformou a vida de um endemoniado, que estava aprisionado por espíritos malignos, Ele pode também transformar a sua vida. Eu não sei quais são as suas prisões, talvez não sejam espirituais, mas quem saiba, seja emocionais, sentimentais, quem sabe seja financeira, e você tenta se libertar, luta para se libertar, quem sabe seja até fisiológica, um vício, um hábito nocivo, você já tentou deixar, já fez todo tipo de terapia, já procurou todo tipo de recuperação e de regeneração e não encontrou solução, mas hoje eu venho te dizer da parte de Deus, que quando Jesus liberta, verdadeiramente somos livres, porque está escrito: se o Filho vos libertar, sereis livres. E Cristo libertou completamente aquele homem. Agora, sabe algo que eu aprendo aqui, antes de adentrarmos nos pontos principais? É que o amor de Deus é tão grande por nós, é tão extraordinário por nós, que quando Ele tem um propósito na nossa vida, nada poderá impedi-lo de nos alcançar. Observe comigo. Para chegar a Gadara, Jesus, em primeiro lugar, enfrentou uma tempestade. Durante a noite, ventos contrários, fortes ondas, preste a sucumbir o seu barco, colocando a vida de todos em risco. Mas Jesus não mediu esforços.
Jesus não apresentou dificuldades. Reconheça comigo o valor de uma vida, a importância de um projeto, de um propósito de Deus. Ele encara aquelas forças naturais. Ele enfrenta o mar, ele enfrenta a onda, ele enfrenta o vento contrário, ele enfrenta a noite, ele enfrenta as trevas, tudo para socorrer, para libertar um só homem. E eu venho te dizer que não há nada nessa terra, nessa vida, neste mundo, que ele não seja capaz de fazer para alcançar o teu coração. O Deus que nós servimos, ele entrou na fornalha para proteger o seu povo. Ele abriu a água do mar vermelho para livrar o seu povo. E esse mesmo Deus, ele enfrenta tempestade para vir ao nosso encontro. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Ele enfrenta as forças naturais. Outro detalhe é que para Jesus chegar até aquele homem, ele não somente enfrenta as forças naturais, como também enfrenta as forças espirituais. Ele lida não é somente com um demônio, ele lida com uma legião de demônios. Você consegue imaginar dezenas, centenas, milhares de demônios em um só corpo, onde não havia a mínima possibilidade de nenhum medicamento, de nenhum tratamento libertar aquele pobre homem oprimido. Mas Jesus enfrenta as forças das trevas, enfrenta os principados, as potestades, os exus, os orixás, os caboclos, os guias. Ele enfrenta demônios, ele enfrenta Satanás, ele enfrenta quem quer que seja para vir ao nosso encontro e para poder mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Que coisa tão tremenda! Aquele homem vivia sendo oprimido, morando em cemitérios, agredindo a si mesmo e a todos que por ali passavam, ao ponto de que não existia correntes que o aprisionavam, mas Jesus foi ao seu encontro. E sabe, queridos, essa observação eu faço, que não há nada que possa impedir Jesus de vir ao nosso encontro, nem forças naturais, nem forças espirituais. No entanto, eu preciso fazer outra observação nesse texto, antes de adentrarmos na temática. Sabe o que é que me deixa revoltado, indignado aqui? É como o ser humano é tão materialista, porque aquele povo e aquela região rejeitou Jesus. Jesus não conseguiu dar mais do que alguns passos, porque simplesmente ele foi recusado por aquele povo. E porque ele foi recusado, sabe por quê? Porque aquele povo preferia os animais do que as vidas. A vida do pobre endemoniado, que agora tinha sido sarado, restaurado, pouco importava. Ele estava preocupado, era com a manada de porcos que caiu no precipício. E quem ia arcar com esse prejuízo? Nos nossos dias não são tão diferentes. As pessoas estão mais preocupadas com animais do que com vidas. Por isso existem ONGs aí defendendo hipopótamo, defendendo elefante, defendendo várias espécies de animais, defendendo tartaruga, defendendo baleia, tudo bem. Louvável trabalho. Mas pouca ação há em relação às drogas, que é uma peste, que é uma praga, que é uma epidemia, que tem se tornado uma pandemia generalizada, uma infecção que está contagiando e contaminando a todos em nossos dias. E pouco incentivo há. E pouca preocupação existe. E vocês vão de convir comigo que a sociedade de hoje se preocupa mais com os animais do que com vidas. Existe muito mais dedicação aos animais do que aos seres humanos. E a outra observação que eu faço desse povo, irmãos, lamentável, é que eles estão também muito mais preocupados com suas posses do que com a presença de Deus. Viram aquele que fez o que ninguém jamais pôde fazer, libertar um aprisionado de espírito e forças desconhecidas, malignas, que deixavam todos perplexos,
que ia muito além da nossa capacidade de compreender. Mas aqueles homens não estavam nem aí para a presença de Deus, porque eu não tenho dúvida que os gadarenos reconheciam que somente Deus poderia fazer aquilo que Jesus fez na vida do endemoniado de Gadara. Mas para eles o que importa são as posses, são os bens, são as propriedades, e recusa a presença de Cristo. Cristo foi, mas nem sequer passou algumas horas, imediatamente teve que voltar. E ao voltar, aparentemente, humanamente falando, podemos até especular que seria uma missão falida, fracassada, enfrentou tempestade, enfrentou demônios, para nada, somente uma vida. E quem assim pensou se enganou, porque Deus é o Senhor da história, e é Ele quem escreve a nossa história. O ex-endemoniado de Gadara, simplesmente maravilhado com tudo que tinha acontecido na sua vida, não tinha mais razão para viver, a não ser viver para Deus. E imediatamente entregou-se a Jesus. Decidiu viver totalmente para Deus, entrou no barco, como se dissesse, onde quer que fores eu irei, onde estiveres estarei, a partir de hoje a minha vida pertence a ti. Agora, o que é intrigante nessa história é que Jesus atende ao pedido dos demônios quando diz, deixa eu sair da vida dele e entrar na manada dos porcos. E não atende o pedido de um homem que diz, deixa eu ir contigo. Porque os propósitos de Deus são maiores do que nós possamos compreender. E o propósito de Cristo não era que ele viesse com Jesus, mas para que ele pudesse, através do seu testemunho, revelar a todos que conheciam a sua história, de que ele não era mais o mesmo. E não era mais o mesmo, porque tinha tido um verdadeiro e genuíno encontro com Deus. E quem pensou que essa viagem, que esse esforço, tinha se tornado um fracasso, se frustrou completamente. Porque um endemoniado se converteu, e não somente se converteu, mas como anunciou o evangelho a uma região, ao ponto de que 10 cidades se maravilharam e reconheceram que Deus esteve naquele lugar e transformou a sua vida. Você pode levantar as suas mãos aos céus e aplaudir ao Senhor que está nesse lugar e é poderoso para transformar a minha vida, a tua vida, transformar a nossa história. Aleluia! Glória a Deus. A temática é o poder do testemunho. E agora eu entro na temática. Certa ocasião, um seminarista da Faculdade de Teologia que nós realizamos aqui, fez uma pergunta pertinente e extremamente sábia. Pastor, por que os anjos não evangelizam no nosso lugar? Não seria bem melhor? E a Bíblia fala, irmãos, que os anjos anseiaram evangelizar em nosso lugar, realizar a missão de propagar o evangelho aos 4 cantos da terra. E pasme, Deus disse não aos anjos dos céus, para dizer sim aos santos dessa terra. Quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que para que o impacto pudesse ser maior, para que a repercussão pudesse ter maiores dimensões, os anjos poderiam fazer o papel, a missão de evangelizar, sem precisarmos enfrentar tempestade. Quer evangelizar? Saiba que você vai enfrentar tempestade. Sem precisarmos lidar com forças e poderes malignos e desconhecidos. Os anjos poderiam resolver isso. E eu respondi a este aluno dizendo, você tem razão. Você tem razão. Seria muito mais fácil. Sabe por quê? Os anjos são poliglotas. Isso é, fala vários idiomas. No caso dos anjos, eles falam todos os idiomas, conhece as línguas mortas e também domina todos os dialetos desconhecidos. Um anjo poderia simplesmente falar em qualquer idioma para qualquer um, em qualquer lugar.
Já para a gente sair do Brasil, para evangelizar em outra terra, em outro povo, a gente tem que passar anos e anos estudando linguística, para aprender um novo idioma, para dominar aquela língua, para poder falar de Jesus para aquele povo. Não é verdade? O raciocínio dele é lógico. Outros anjos têm o poder de se teletransportarem, porque são seres espirituais reluzentes. Estamos aqui no mundo ocidental, para irmos no mundo oriental, temos que pegar um navio, temos que pegar um voo. Os anjos fazem isso em questão de segundo. Simplesmente sai da ilha de Paulo Afonso, aparece na ilha de Madagascar, com a maior facilidade. Então seria tão mais prático os anjos fazerem essa missão ao invés de nós. E outro detalhe, os anjos são inteligentes. Eles não somente conhecem a história, como viveram a história. Então eles tinham muito mais capacidade, habilidade para convencer os corações e as mentes do que nós mesmos. Então a questão é: Deus, por que o Senhor não envia os anjos ao invés de enviar a igreja? Eu respondi para aquele rapaz, e é o que eu trago como resposta para os irmãos nessa noite. Apesar de tudo isso, do poder de se teletransportar, da habilidade linguística de conhecer todos os idiomas, apesar de serem seres espirituais reluzentes, resplandecentes, os anjos não têm algo que nós temos. Os anjos não têm algo que somente nós temos. Pergunte para mim: o que é, pastor? Mais forte? Aí eu ouvi. Os anjos não têm, irmãos, o poder do testemunho. Os anjos jamais poderiam sentar ao lado de um alcoólatra e falar: olha, eu também era alcoólatra, mas um dia eu conheci Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Os anjos jamais poderiam sentar ao lado de um prostituto, de uma prostituta, de um meretriz e dizer: olha, eu também vivia na perversidão, na depravação, mas um dia eu conheci Jesus. Ele transformou a minha vida. Os anjos jamais poderiam falar com tamanha autoridade para um corrupto, para um assassino, para um mentiroso, para um enganador, e dizer: olha, eu era assim, eu vivia assim, mas no dia que eu tive o encontro com Cristo Jesus, Ele mudou para todo sempre a minha história. De modo que os anjos podem até terem o que nós não temos, mas o que nós temos torna-se muito mais impactante do que o que eles têm. Porque se os anjos viessem evangelizar, sabe o que eu diria? Eu diria: para você é fácil. Você não vive os dramas e os dilemas, as neuras e as taras, os instintos, os impulsos que diariamente nos sobrevêm. Você não conhece a guerra entre a carne contra o espírito, entre as trevas contra a luz. Então para você é fácil servir a Deus. Eles não têm, querido, e eu espero que você entenda que nós temos o poder do testemunho. E que você viva com temor e com tremor o testemunho de uma vida verdadeira e genuína. Uma vida com Deus. E aqui, nessa história desse endemoniado de Gadara, algumas verdades eu aprendo. E a primeira delas, acerca do poder do testemunho, é que testemunho fala mais do que palavras. Eu fico imaginando qual foi o discurso que esse homem teve. Não foi um discurso teológico, não foi um discurso filosófico, não foi um discurso apologético, mas foi um discurso de transformação, de mudança de vida. Se você for analisar comigo o texto, Jesus disse: olha, vai e mostra aos teus o que eu fiz em sua vida. E eu aprendo aqui também que o testemunho é pessoal. A experiência, como dizia Armando Filho, é pessoal e nós devemos buscar vivê-la. E aqui, queridos, não devemos viver das experiências dos outros.
Experiência é bênção, nos edifica, mas Deus nos chama para termos a nossa experiência própria e pessoal com Ele. O endemoniado de Gadara não foi falar o que Jesus fez com Pedro, o que Jesus fez com João, o que Jesus fez com André. Ele foi falar o que Jesus fez com ele. Vocês estão entendendo? Pode dar um amém? Então, é importante, eu não estou descartando aqui ou ignorando a importância do testemunho dos demais irmãos, do que Deus tem feito com os irmãos. Mas, queridos, viver somente do testemunho dos outros é testemunho. Sim, o que Jesus fez na tua vida. Ah, conhece fulano, Jesus libertou ele do álcool. Sim, Jesus conseguiu te libertar da mentira, da fofoca. Será que você tem testemunho pessoal com Deus, vida com Deus, experiência com Deus? Minha esposa, a missionária Vanessa, ela gosta muito do versículo de Mateus 5,16, que diz: brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, e obras aí é comportamento, conduta, procedimento, palavras, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celeste. Quando Vanessa falou isso a primeira vez, eu não esqueci. Ela disse da seguinte forma: o mundo não vê a Deus, o mundo não ouve a Deus, o mundo não fala com Deus, o mundo não conhece Deus. Então tudo o que o mundo sabe acerca de Deus é a partir da observação que Ele faz da nossa vida. É por isso que o pensador estadista indiano chamado Mahatma Gandhi, ele disse: no vosso Cristo eu creio, eu não creio é no vosso cristianismo. E condenou os cristãos da sua época, porque não tinha o poder do testemunho. Queridos, o testemunho fala mais do que palavras. O testemunho fala muito mais do que palavras. Alguém já disse que a vida do crente é a única Bíblia que o ímpio lê. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas escritas, abertas e lidas para todo o povo. O povo está sempre observando a nossa vida. Se você paga o que compra, se você honra a sua palavra, se você obedece às suas autoridades, o ímpio está sempre observando. Ih, rapaz, esse crente veaco, está sempre observando. Que Deus é esse que não honra os seus compromissos? Então, o ímpio está sempre observando a nossa vida e nós temos que ser exemplo em tudo. E, meu irmão, aquele argumento: eu não devo satisfação da minha vida a ninguém, você está enganado. Você é testemunha de Deus nessa terra, você é embaixador do reino dos céus. Eu devo testemunho a Deus e a todos. Eu devo testemunho. Não é como pastor, não, é como cristão. É como cristão. Eu devo satisfação da minha vida com Deus a todos. Você deve satisfação da sua vida a todos. Porque nós somos luzes em meio às trevas. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos o povo escolhido por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olhem para mim. Ei, olhem para mim. E sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe qual é o nosso discurso hoje? Ei, não olhe para mim. Olhe para Deus. Né? Olha para Deus, irmão. E a gente se acostumou tanto com isso que diz: olha, não olhe para o homem não, olhe para Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não devemos confiar totalmente e plenamente no homem, porque maldito é o homem que confia no homem. Quando a Bíblia diz maldito é o homem que não confia no homem, não significa que eu não posso confiar em vocês. O que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos confiar na natureza humana, na carne. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Seria o sentido ideal para o texto.
Mas para desse argumento, desse subterfúgio. Irmão, não olha para mim não, não olha para o homem não, olha para Deus. Vamos ser igual ao apóstolo Paulo. Olhe para mim. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Mesmo ciente de que nós temos limitações. Mas que as pessoas vejam, até mesmo nas nossas limitações, a glória de Deus. Porque se cair, não ficaremos prostrados, nos levantamos. Se errarmos, não permaneceremos no erro. Vamos confessar, pedir perdão e voltar à comunhão com Deus. Isso é testemunho, meu irmão. Porque crente não é aquele que nunca cai. Crente é aquele que sempre quando cai, se levanta. E está escrito, o justo pode cair 7 vezes. O Senhor o levantará 7 vezes. Não importa quantas vezes você caia, o Senhor estará sempre disposto a te levantar. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Qual é a diferença entre o chamado e o escolhido? É que o chamado desiste, o escolhido persevera até o fim. Amém? Testemunho fala mais do que palavras. Esse homem não tinha um discurso intelectual. Ele tinha vida. Batia no peito. Vocês me conheciam e hoje vocês me conhecem. Um dia, um jovem chegou para mim, na realidade, esse ano ainda, e disse bem assim, olha, eu acredito na sua conversão, porque eu conheço você nas suas 2 vidas, no mundo e agora na igreja. E ele disse bem assim, eu sei que você conhece os 2 lados da história. E eu olhei para ele e disse bem assim, eu gostaria muito de não ter conhecido o outro lado. Porque o meu Senhor não veio ao mundo para conhecer o mundo. Ele veio ao mundo para vencer o mundo. Eu gostaria muito, me converti com os 18 anos. Não há nada que eu me arrependa nessa vida cristã. Mas se há algo que eu pudesse um dia voltar, era entregar a minha vida a Cristo quanto mais cedo, para não carregar sequelas e mazelas que ainda carrego. E não há esse que tenha conhecido as trevas e não tenha sido marcado. Eu preferia muito não conhecer. E eu vejo que, infelizmente, alguns argumentos existem em nosso meio, em que pessoas procuram experimentar do mundo. Você não precisa experimentar de veneno para saber que veneno mata. O mundo não presta. O mundo é terrível. O mundo é mau. E isso nós precisamos ensinar a cada dia ao nosso povo. Outra verdade que eu aprendo sobre o endemoniado de Gadara é que testemunho impressiona mais do que talentos. Eu imagino, não sei, mas eu imagino que esse homem não tinha talentos. Não era alguém que cantava e encantava. Mas quem disse que a gente precisa de dons? Quem disse que a gente precisa de talentos? Quem disse que a gente precisa de títulos? Quem disse que a gente precisa de cargos? Quem disse que a gente precisa ser rotulado por homens? Esse homem aqui alcança uma região de 10 cidades para Cristo Jesus. Através do seu testemunho. Testemunho impressiona mais do que talentos. Tem gente que tem talentos extraordinários, mas não tem vida. E quando a pessoa não tem vida, ela é como um sino que tine. E como símbolo que retine. O primeiro som do sino é agradável. Mas depois torna-se repetitivo. E tudo que é repetitivo torna-se repugnante. Você pode até se impressionar com o talento da pessoa. Ela pode falar bonito, cantar bonito, tocar bem, dançar bem, apresentar bem. Mas se não tiver vida, nada disso importa. Se não tiver vida,
nada disso faz efeito algum. Irmãos, o endemoniado de Gadara fez um avivamento na sua época, através do testemunho que fala mais do que palavra, e através de uma vida que impressiona mais do que talentos. E eu quero dizer que você também não precisa de um cargo para ser um profeta de Deus na tua geração. Você não precisa de um dom para ser um profeta de Deus na tua geração. Ah, eu não vou evangelizar porque eu não tenho um dom de pregar. E esse homem, que dom esse homem tinha? A não ser apresentar o que Cristo fez por ele. E isso era suficiente. Conta-se que São Francisco, depois de instruir os seus discípulos e se despedir deles, disse: olha, vão por todo mundo, prega o evangelho em todo tempo, e quando for permitido e possível, use as palavras. O que ele está falando é que a pregação não consiste em harmonia de palavras. A pregação é com a nossa conduta, é com o nosso comportamento, é com o nosso exemplo dentro de casa, no trabalho, no colégio, em nossa vizinhança, ao ponto que os ímpios começam a olhar para a nossa vida e vão dizer: eu quero conhecer o Deus dele, eu quero conhecer o Deus dela. Certa ocasião, uma senhora me procurou e disse: pastor, para ser crente como meu filho é, eu prefiro ir para o inferno. Se converteu, uma bênção na igreja. Quando ele entrava por aquelas portas, até saía asas das costas dele, uma áurea resplandecente brilhava, virava um anjo, mas dentro de casa desrespeitava os pais, era incapaz de atender um favor para a mãe. Que tipo de testemunho ele tem dado para os seus familiares? E aqui, querido, na conclusão dessa reflexão, algo que eu não posso deixar de falar é que quando Jesus chama o endemoniado de Gadara, na realidade quando Jesus recusa o seu pedido e diz: desça do barco, porque o plano e o projeto que eu tenho para ti é outro. A primeira coisa que Jesus diz é: vai até a tua casa, vai até o teu lar. O nosso testemunho primeiro começa em casa. Não pode ser bênção longe quem não é bênção perto. Nosso testemunho primeiro começa como um filho, como um pai, como esposo, como esposa. Nosso testemunho começa logo no seio familiar. Aqueles que nos conheciam antes de Cristo e agora aqueles que nos conhecem depois de Cristo, eles sim são capazes de julgar a transformação que Deus fez em nossa vida. Eu confesso que eu tinha medo de me converter e protelei isso durante 10 anos. Porque eu sabia que o evangelho ia transformar a minha vida. E eu ia deixar de ser um indivíduo irascível para me tornar um indivíduo pacífico. E eu tinha medo disso. Porque eu ia deixar de ser um indivíduo bravo para ser um indivíduo manso. Eu ia deixar de ser um indivíduo cético para me tornar um indivíduo crente. E eu ficava às vezes pensando no que o evangelho há de fazer comigo, me mudar, me transformar, e confesso que tinha medo da repercussão que ele podia causar em mim. Infelizmente eu ainda tinha algumas raízes no mundo, eu ainda tinha fincado algumas estacas nessa terra, e não queria deixar. Então eu tinha medo de me converter e ter que abandonar a cervejinha, socialmente, a bebida moderadamente, as festas que eu gostava, as curtições entre amigos, as farras. Eu tinha medo porque eu sabia que o evangelho tinha que me mudar, que eu não somente deveria entrar na igreja, mas permitir que a igreja entrasse em mim. Que o evangelho ia me trazer a convicção de que não somente fui escolhido para ir aos céus, mas também para viver o reino dos céus em mim. Eu me entreguei. E a única coisa que eu posso dizer aos irmãos
é que Deus faz a obra por completo. Deus transformou a minha vida, meu ser, a minha história. E me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim como as pessoas olharam para aquele endemoniado e antes viam trevas, agora viu luz. Antes viam morte, agora vêem vida. Antes viam tormento e desespero, agora vê paz e serenidade. Antes só conseguiam ver tristeza, hoje consegue ver alegria. É por isso que aquela região de 10 cidades, e se alguma coisa aconteceu, ele já não é mais o mesmo. E o que aconteceu e que o mundo todo precisa saber é que nós já não somos mais o mesmo. Posso dizer por mim mesmo, de experiência própria, que a paz que eu procurava no mundo nunca encontrei, hoje eu a tenho. Que a felicidade que eu procurava no mundo nunca encontrei, hoje eu a tenho. Que o gozo que eu procurava no mundo nunca encontrei, hoje eu a tenho. E tenho o suficiente de transferir. É assim que Deus faz, porque Ele não se conteu em guardar o milagre de Deus somente para si. Ele vai testemunhar com todos que estão ao seu redor. E Deus faz com aquele homem, em poucas horas, algo extraordinário. Sabe por que eu digo isso? Porque um seminário leva 4 anos para formar um missionário. Jesus levou 4 horas. Imaginamos. 4 horas. Simplesmente disse: vai e mostra àqueles que te conheciam que você já não é mais o mesmo. E eles vão reconhecer que existe Deus nessa terra. Que existe Deus nessa era, nesse povo. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio no avivamento. Eu espero um avivamento. Mas quando eu olho para essa história, eu me convenço que Deus não precisa de multidões. Deus precisa apenas de um homem com coração disponível. Deus não precisa de multidões, apenas de um homem. O avivamento aconteceu por meio de um homem. Eu quero ser esse homem. Eu oro para que você seja esse homem. Se você, assim como eu, deseja uma transformação na sua casa, deseja uma transformação na sua família, deseja uma transformação no seu bairro, deseja uma transformação na sua cidade, deseja uma transformação na sua geração, viva essa transformação, para que os outros possam crer que aquilo que Deus fez em você é também capaz de fazer neles. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. É por isso que Deus disse não aos anjos do céu. Porque Ele escolheu dizer sim aos santos da terra. E você é um santo nessa terra. E Deus te escolheu para causar um avivamento. Para através de você, muitos chegarem aos pés de Cristo. Aqueles que te viram, te verão novamente. E dessa vez completamente transformado para a glória de Deus. Aquele que vivia oprimido, hoje ele vai testemunhar da verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade consiste na verdade: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O nosso objetivo principal nessa terra é sermos semelhanças de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Eu olhar para você e não conseguir mais ver Lorival da banda cover. Mas conseguir ver Lorival
do Ministério Santidade ao Senhor. Você entende o que é isso? Ver a transformação, olhar para você e encontrar fulano das bodegas, das madrugadas, dos prostíbulos, das farras, dos camarotes, dos carnavais, fulano das batucadas, hoje fulano das vigílias, da oração, da comunhão, da igreja, fulano na intercessão, fulano na presença de Deus. Você consegue ver a diferença que há? E eu quero aqui encerrar contando só um testemunho. Um dia um jovem dessa igreja foi parado no meio da rua. E alguém parou o carro, desceu do carro, olhou para ele e disse: olha, eu tinha dúvidas acerca da existência de Deus, mas eu creio em Deus pelo que Ele fez em sua vida. Não permita, irmãos, que aqui estão, que as pessoas deixem de crer em Deus por causa do seu testemunho. Um dia o esposo da nossa irmã Vera me parou na rua. Ele estava um pouco ébrio. Ele disse: pastor, eu posso não seguir o que o senhor fala, mas eu acredito em tudo que o senhor diz. Mas eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu disse: pois não, seu Queiroz. Pois não, pode falar, Cícero. Cícero Queiroz, né? Ele disse: nunca me dê motivo para duvidar. Eu peguei, abracei ele e chorei. E eu senti o clamor do mundo. As pessoas querem acreditar em Deus através da nossa vida. Querem acreditar em Deus através da nossa história. Querem acreditar em Deus através do nosso testemunho. E quando nós não vivemos conforme o que condiz as nossas palavras, as nossas crenças, as pessoas deixam de acreditar em Deus. Porque conforme já foi dito, o mundo não vê Deus, não ouve Deus, não fala com Deus, não conhece a Deus. Tudo que eles sabem acerca de Deus é através daquilo que Ele vê em mim e vê em ti. Portanto, irmão, levante-se. Se você teve um encontro com Cristo, a escuridão já não é mais o teu lugar. Deus te chama para a glória. As prisões já não mais te pertencem, mas sim a palavra de vida e de salvação. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e diga a ela: Deus te chama para ser testemunho de bênção nessa geração. Seu testemunho tem poder. Poder para libertar. Poder para trazer esperança. Para trazer fé. Seu testemunho tem poder, meu irmão. Seu testemunho tem poder. Deus te escolheu. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.